Salmo 107. Vou ler um versículo, os irmãos ler o versículo seguinte, amém? Amém. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como aquele se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflições e enfermo. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com o trabalho. Tropeçaram e não houve quem as ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereceram sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navio, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-lhes toda a sua sabedoria. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Fez cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Agora esse Nossa, 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. De novo esse mesmo 31. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Eita Deus! Essa é a palavra que eu pedi lá no monte, né? Hoje à tarde eu pedi uma palavra aqui, né? Para esse culto. Eu falei, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que leia lá no culto, né? Nesse culto no lar que começa hoje, né? Toda segunda-feira nós estaremos aqui. Hoje nós estamos em 3 pessoas. Há um mistério aqui, né? 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas eu acredito que para a semana essa casa aqui, ela estará repleta de pessoas, porque eu orei e falei com o Senhor. Eu não fui de porta em porta convidar ninguém. Eu até cheguei a comentar com um vizinho aqui, né? Toda segunda-feira teria um culto aqui, né? Mas como ele saiu com a família dele, estava de saída, eu nem falei nada.
A gente convida, né? Convidar, convida. Eu faço meu papel. Convido, se a pessoa vir, ficarei feliz e Jesus mais ainda. Se não vier, nós vamos continuar orando por eles. Que Deus dê direção a eles. Se não for aqui, for um outro lugar, mas que Deus dê uma direção a eles. Porque Jesus está voltando e é necessário receber Jesus, né, como Salvador para ir morar com Ele no céu. Então, esse é o início desse culto no lar, né? Essa é a palavra que eu pedi, volto a dizer, lá no monte do Batistinho, eu pedi essa palavra e o Senhor me deu essa palavra aqui para o culto de hoje. Então, essa palavra aqui, eu até depois vou procurar ver com um irmão amigo meu, né? Que o irmão Samuel, ele faz, o pai da Sambi, ele faz aquelas faixas, né? Eu vou pedir a ele para fazer uma faixa e vou colocar alguns versículos aqui dessa passagem aqui. Mas o que eu escolhi é esse 31 aqui. Esse que me chamou bastante. Esse aqui não li todos eles, mas eu parei aqui. Qual? Pode ler aí. Bom, então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Então, porra, isso aí dá um Nossa, muito... ao porto desejado. Nossa, dá para pregar sobre Jonas. Esse aqui foi o versículo chave. Entendeu? Então... Eita, socorro, na hora que eu li, mas... Então, Jesus, então leia, guarda, depois você desenrola o rolo lá, aonde você for convidada para trazer a palavra de Deus. Bom, vamos fazer uma oração para a gente agradecer a Deus, né? Porque... Você vai ler um versículo? Pode ler, Varô. Não, quero saber da miudinha. Pega a minha. Isso não é desculpa. Não, meu. Então pode ler, um versículo que nós vamos... A tua palavra, a palavra que foi pregada. Também vou ler um Isso versículo. aqui eu ouvi, né? Isso é um culto no lar, né? Uma breve saudação. Antes de Deus sair, Deus vai dar uma palavra aqui. Então pode deixar para nós aí, porque hoje é o primeiro dia do culto, ele ficará marcado. Começou com 3 pessoas. Isso é prenúncio de muitas pessoas. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. A palavra do Senhor é Jeremias 33, né? Ela é muito conhecida, mas ela se repara cada dia mais, né? Veio a palavra do Senhor, Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda de templo. Assim diz o Senhor que fez isso, o Senhor que formou isso, para estabelecer o seu nome, o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre essa casa, esta cidade, e sobre a casa dos reis de Judá, que foram derribadas com tabucos e a espada. Somente até aqui, né? Aqui o Senhor fala no 3, né? Para nós clamar. E ele, que grandes coisas ele vai fazer, né? Com Na certeza. sua vida e na minha vida, que nós clamar, somente clamar, né? Que grandes coisas o Senhor vai fazer em nossas vidas. E o que nós estamos fazendo, clamando, né? E eu agradeço a oportunidade. Deus Amém. possa falar para o seu coração. Qual o versículo, missionária, que você tem para deixar? Glória a Deus. Que Deus te deu, que você falou. Salmo 30, desde faz dias que eu estou com esse versículo. Então pode ler para nós. Salmo 35. Versículo 5. Glória a Deus. Porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, Amém? aleluia. Glória a Amém. Deus. Falando, né? Parecido, né? É. Um Pode versículo, vir a né? luta o dia todo, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Chora, 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 mas depois o Senhor enxuga. É verdade. Ana clamou, né? E Deus Deus concedeu. deu a vitória. E interessante que Ana orou, pediu uma bênção. Pediu Samuel, um filho. Deus deu 5 para ela depois. É bênção, né? Então, vamos orar para agradecer esse culto no lar. A gente terminar no horário, porque tem a lei do silêncio, né? Até 10 horas, não é nem 10 horas ainda, mas cumprimos o nosso papel.
Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse início desse culto que aqui está. Eu me recordei, Senhor, daquele culto que começamos a fazer também, ali no Rio de Janeiro, que começamos com 2 pessoas numa casa, Pai. E de repente o Senhor trouxe uma grande multidão. Senhor, toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos que vai entrar por essas portas. Toma a vida da missionária Núbia, que se desprendeu do seu lar para estar aqui, Senhor. Toma a vida da missionária Ivete, que veio de longe, Pai, aqui para estar engrandecendo o teu nome. Obrigado, Senhor, pelos moradores dessa localidade. Visita cada um dos nossos vizinhos aqui, Pai. Estenda as tuas mãos de poder na vida de cada um dos vizinhos. Livra eles, Senhor, e guarda de todo o mal. Que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.